Fala galera do canal Eu Militar, vamos hoje a mais uma aula do nosso curso de Matemática Básica, onde nós vamos aprender sobre as frações, isso aí, de forma objetiva, simples e direta para você que sonha em se tornar militar, passando num concurso público, você que quer aprender a matemática do zero, lá do início, tá bem? Já tivemos aí as aulas de adição e subtração, aula de multiplicação e divisão, expressões numéricas, agora estamos nas frações, tá bem? Muito importante, vai aparecer em todo o curso de matemática, de física, de química, tem que dominar, tá? Frações, pessoal. Notação. Aqui, ó. A dividido por B. A gente tem que entender que esse número aqui, o A que está em cima, ele é o nosso numerador, tá bom? Muito importante, tá? Numerador. A letra é feia, mas o conteúdo que interessa, tá, pessoal? E o B que está aqui embaixo, ele é o nosso denominador. Primeiro passo para quem quer aprender sobre frações. Entender que o numerador é o número de cima e o denominador é o de baixo. Tá? Bem simples, bem objetivo e bem direto. Olha aqui o exemplo. Meio. 1 dividido por 2, no caso. O 1 é o nosso numerador e o 2 nosso denominador. 13 dividido por 5. O 13 é o nosso numerador e o 5 nosso denominador. Tá? Não tem mistério algum. Vamos aqui agora. Frações equivalentes. Pessoal, é só o início, tá? Da sua aprovação para o seu concurso militar tão sonhado. Aprender matemática de vez, tá? Vamos lá. Frações equivalentes. São frações que representam a mesma parte do todo. Olha aqui, ó. O meio, ele é equivalente a 3/6, que é equivalente a 10/20. Olha que coisa linda. Se a gente pegar o meio, né, esse número aqui, multiplicar o numerador por 3 e o denominador por 3, 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Então, quando a gente multiplica o numerador e o numerador pelo mesmo número, que nesse caso aqui foi o 3, a gente não... As frações continuam sendo equivalentes. Números diferentes, porém equivalentes, tá? Bem simples, tá bem? Aqui é um outro exemplo aqui que a gente pode fazer, para vocês entenderem também. Olha aqui, ó. O 1 multiplicado por 10, que é o numerador, e o denominador também multiplicado por 10. Dá quanto? 1 vezes 10, 10. 2 vezes 10, 20. Tá vendo? Então, por isso, essas daqui são frações equivalentes. Tá bom? Bem importante isso daqui. Agora, vamos aprender a reduzir as frações ao mesmo denominador. Tá? Olha aqui, ó. Isso aqui é bem legal. 2/7 e 3/5. Como é que a gente faz para reduzir essas frações ao mesmo denominador? A gente vai pegar o denominador dessa e dessa, que é o 7 e o 5, e vai fazer o quê? Um M, M, C entre elas, que é o mínimo múltiplo comum. Se você ainda tem alguma dúvida sobre isso, aguarde que vai ter uma aula só para você aprender o MMC, tá bem? Então, a gente vai fazer o MMC entre o 7 e o 5, tá? Olha que legal. O 7 e o 5, eles são números primos, tá? Então, bastaria a gente multiplicar um pelo outro que a gente já acharia ali o mínimo múltiplo comum entre eles. Aqui, por exemplo, desse lado aqui do nosso MMC só pode ser composto de números primos, tá? Por exemplo, o 2. 2 dá para dividir por 7 ou por 5? Não. O 3, que é outro número primo, dá para dividir por 7 por 5? Também não. E o 5, que é o próximo número primo, dá? Dá por quem? Por 5. Né? Por 5 dá. 5 dividido por 5 dá 1. E 7 dividido por 7 não dá. Então a gente vai repetir o 7 aqui. Quem é o próximo número primo depois do 5? É o 7, né? Então, 7 dividido por 7, 1. Então fechou. Agora basta a gente multiplicar o que ficou desse lado aqui, que a gente vai achar o mínimo múltiplo comum entre eles. 7 vezes 5, 35. Tá bem? Olha aqui, que interessante. A gente já sabe que aqui o denominador vai ser 35, tá? E que o denominador desse aqui também vai ser 35. Bom, qual foi o número que a gente multiplicou por 7 para o denominador ficar igual a 35? Por 5, não foi? Então, se a gente multiplicou por 5 embaixo,
que é o denominador, a gente vai multiplicar o numerador também. Ó. 2 vezes o 5. E vai ficar quanto? 10. Tá bem? E aqui, ó, 5 a gente multiplicou por quanto para esse denominador virar 35? Por 7, não foi? 5 vezes 7, 35. E para a fração continuar equivalente, a gente tem que multiplicar o numerador por 7 também. Ó. 3 vezes 7, 21. Tá bom? Isso aqui também serve para a gente comparar, tá, as frações, porque a gente deixou os denominadores iguais, 35 aqui, 35 aqui. E aí fica mais fácil para a gente comparar essas frações. Se a gente fosse comparar aqui, por exemplo, a gente sabe aqui que 21 dividido por 35 é maior que 10 sobre 35. Mas por que, professor? Porque o numerador 21 é maior do que o número 10. Simplesmente por isso, já que os denominadores são iguais. A gente reduziu ao mesmo denominador. Tá bem? Aqui, ó, comparação de frações. O que a gente já falou agora, mas vamos reforçar. Comparando as frações, a gente pode verificar se as frações são iguais ou qual é a maior fração. Olha aqui, ó, o primeiro caso, denominadores iguais. Pessoal, ignora aqui que eu botei aqui os denominadores diferentes, tá? Ignora aqui, vamos corrigir isso daqui. Ó. Vamos colocar aqui 2 quintos e 7 quintos. Os denominadores estão iguais, confere? Não está igual? Beleza, como é que a gente vai verificar? Comparar essas frações? Se os denominadores são iguais, resta a gente analisar os numeradores. O 7 não é maior que o 2? Então 7 quintos é maior que 2 quintos ou 2 quintos é menor do que 7 quintos. Bem simples, tá? Não tem nenhum mistério. Tá bom, pessoal? Aqui, ó. Segundo caso. Denominadores diferentes. Olha aqui, ó. Mais uma vez, ó. 3 quintos e 1 sétimo. Como é que a gente vai comparar essas frações? A gente vai fazer o MMC entre 7 e 5, que a gente já viu que quando os denominadores são dois números primos, o que a gente tem que fazer? Multiplicar, confere? O MMC nada mais é do que a multiplicação entre eles. Então aqui vai ficar denominador 35. Por quê? O 5 foi multiplicado por quanto para virar 35? 7. O 3 também a gente vai multiplicar por 7, que é o numerador. Vai ficar 21 sobre 35. E aqui nesse caso, já sabe que o MMC deu 35, então o numerador vai ser 35. A gente multiplicou por 5 o denominador para virar 35. Em cima a gente vai multiplicar por 5 também. 1 vezes 5 é 5. Quem é maior? 21 sobre 35 ou 5 sobre 35? Lógico que o 21 sobre 35 é maior do que 5 dividido por 35, tá? Então a gente já sabe que 3 quintos é maior do que 1 sétimo, tá bem? Sem mistério algum. Vamos prosseguir. Agora, pessoal, adição e subtração de frações, tá? Vamos começar a operar as frações. Olha aqui esse caso. Primeiro caso, denominadores iguais. Quando a gente tiver os denominadores iguais numa operação de frações, no caso soma ou adição, aliás, adição ou subtração, a gente vai repetir o denominador, já que eles são iguais. Ó. 3, 3, 3, a gente mantém o 3. E o numerador, o que a gente faz? A gente opera eles normalmente. Olha aqui, ó. Em cima não está 2, mais o 7, menos o 5, não é? Quanto é que dá isso daqui? Ó? 2 mais 7 é 9. 9 menos 5, 4. Então, 4 terços. Tá bem? Sem mistério nenhum. Bem tranquilo. Mas quando os denominadores forem diferentes, professor? Olha aqui esse caso aqui. Ó. Denominadores diferentes. Temos aqui o 3, o 5 e o 6. Caramba, como é que a gente vai fazer agora? A gente vai ter que tirar o MMC entre 3, 5 e 6. Beleza?
Vamos tirar aqui para a gente ver como é que vai ficar isso daqui. Olha só. Vamos começar. Eu já falei que aqui do lado de cada barrinha fica só números primos, que a gente vai testando. Qual é o primeiro número primo aqui? O 2, né? Que a gente vai testar. 2. 3 dá para dividir por 2? Não. 5 dá para dividir por 2? Não. E o 6 dá para dividir por 2? Sim. Dá quanto? Dá 3. Confere? E aqui a gente vai repetir os que não foram, os que não deram para dividir. Qual é o próximo número primo depois do 2? É o 3. Confere? 3 dividido por 3 dá quanto? 1. E por 5? Não dá. E por 3? Dá 1. Beleza? E qual é o próximo número primo depois do 3? É o 5. 5 dividido por 5 dá 1. A gente já sabe o que a gente tem que fazer aqui para achar o MMC, mínimo múltiplo comum. 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Acabou então, professor? Não, calma, calma. Qual é o macete aqui agora? A gente vai pegar o valor do MMC, mínimo múltiplo comum, que é 30, e vai dividir pelos denominadores aqui da nossa operação, tá bem? Olha aqui, ó. 30 dividido por 3 dá quanto? 10. 30 dividido por 5 dá quanto? 6. 30 dividido por 6 dá quanto? 5. E o que a gente faz aqui, ó? A gente já coloca aqui que a gente sabe que o denominador vai ser 30. E olha agora que bonito, coisa linda que é a matemática, ó. A gente vai pegar esse número aqui e vai multiplicar pelo numerador. Olha aqui, ó. 10 vezes 1 dá quanto? 10. Mais 6 vezes 9 dá quanto? 54. Menos 5 vezes 5 dá quanto? 25. Acabou. Vamos operar. 10 mais 54, 64. Menos 25, 64. Menos 20 é 44, menos 5, 39 sobre 30. É a nossa resposta. Pessoal, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Quem ainda tem dúvida sobre MMC, deu para ter uma pequena noção aqui, mas depois a gente vai fazer uma aula só falando sobre MMC para vocês ficarem bem safos, tá? Vamos aqui, ó, multiplicação de frações. Faltou o pontinho aqui da multiplicação, mas a gente já coloca ele aqui agora. Espera aí só um minuto, vamos corrigir aqui. Pontinho da multiplicação. Vamos lá. Pessoal, mexer nessa mesa digitalizadora aqui não é fácil não, tá? Não é moleza não. Vamos lá. Aqui, ó, multiplicação de frações. Acho que essa aqui é a operação mais fácil de todas. É só você multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores. Olha aqui, ó. Quem são os numeradores? 2 e 3. Multiplica eles, ó. 2 vezes 3. 6. Multiplica também os denominadores. 5 vezes 7. 35. 6 sobre 35. Professor, então peraí. Meio vezes 10 sobre 3. É só eu pegar e multiplicar 1 vezes 10, que dá 10, dividido por 2 vezes 3, que dá 6. Isso aí. Isso daí é a multiplicação de frações. Bem tranquilo, né, pessoal? Agora aqui, ó. A divisão de frações. Eu adoro esse assunto, que a galera se enrola nisso daqui pra caramba. E é muito tranquilo. O que a gente tem que fazer, ó? Temos aqui, ó, 2 dividido por 5, aliás, 2 sobre 5 dividido por 1/3. Primeira coisa, vamos montar aqui essa operação aqui em forma de fração. Isso aqui é a mesma coisa que 2 quintos dividido por 1/3. E agora a gente vai usar a regra. Montou? Repete a primeira, que é o numerador. Aqui, ó, o numerador aqui, ó, 2 quintos. E multiplica pelo inverso da segunda, que é o denominador, que é 1/3. Bem simples. Olha aqui, ó. O que a gente vai fazer? Repete a primeira, 2 quintos, e multiplica pelo inverso da segunda. Qual é o inverso de 1/3? 3 sobre 1. Muito simples. Aqui, ó. Agora, qual é a regra aqui de multiplicação? Multiplica os numeradores e multiplica os denominadores. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 1, 5.
Professor, mas se fosse meio dividido por 5? Bom, macete aqui, ó. Completa esse 5 com um denominador, que é o 1, que não vai alterar em nada, e a gente monta. Normal, ó. Meio vezes 1 sobre 5. Porque a gente repetiu a primeira, multiplicou pelo inverso da segunda. Pulando essa etapa aqui, ó, tá vendo? De montar isso daqui tudo. Mas eu sugiro que você faça assim para você não se enrolar. Depois que você estiver mais safo, mais bem preparado, você pode pular aqui direto. Ó. Olha aqui que tranquilo. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 5, 10. 1 sobre 10 a resposta. Tá bem, pessoal? Aula de frações, tranquila, mas muito importante. Vai vir muito exercício ainda sobre isso. Eu já falei que quando eu acabar de gravar o curso sobre as teorias, que é o mais importante aqui agora no momento, eu vou realizar uma aula de exercícios para cada matéria, para vocês verem os exemplos e se aprofundarem um pouco mais e estarem safos aí para partir para a matéria do ensino médio depois do nosso curso de matemática básica e arrebentarem nos concursos militares, tá? Vamos lá, pessoal, máquina de papiro. Quem puder procurar agora questões sobre essa matéria, cai para dentro que a teoria está toda aqui, beleza? Forte abraço e até a próxima aula.